Pessoal, tudo bem? Sejam bem-vindos ao podcast do Banco BV, o Economia em 5 Minutos. Eu sou o Roberto Padovani e junto com o Carlos Lopes a gente vai bater um papo nessa semana sobre inflação. Eu vou começar a nossa conversa trazendo aqui um panorama mais amplo do quadro inflacionário brasileiro. E depois o Carlos vai complementar a análise com o nosso indicador, o IBV, que mede a variação de preços de veículos leves usados e é um instrumento importante para se entender risco inflacionário no Brasil. Então deixa eu começar do começo. A gente tem boas e más notícias em relação à inflação. Deixa eu começar pela boa notícia. Ao longo dos últimos meses, a gente nota claramente uma inflexão na trajetória do IPCA. A inflação vinha subindo e a gente começou a ver uma trajetória de perda de fôlego nos índices de preços. O que explica essa inflexão? Basicamente, 3 histórias. A primeira delas é câmbio. O câmbio chegou a bater 6,30 no final do ano passado e tem operado nos últimos meses mais próximo a 5,30 e 5,40. Ao mesmo tempo, a gente tem um recuo nos preços de matérias-primas e, junto com o câmbio, isso reduz o custo das empresas. Por último, a gente vê uma desaceleração econômica, o que, em conjunto com as demais variáveis, faz com que haja menos incentivo para repasses de preços. Portanto, o que a gente tem é uma combinação de câmbio, preço de commodities e desaceleração econômica que favorece essa inflexão. Essa é a boa notícia, mas a gente tem preocupações também. O mercado de trabalho no Brasil segue aquecido e, junto com os programas de transferência de renda, isso favorece o comportamento dos salários, do consumo e acaba pressionando no final do dia a inflação de serviços. Portanto, ainda que a gente tenha uma inflexão do IPCA, na abertura, quando a gente olha o comportamento de serviços, a gente vê que o indicador segue elevado sem mostrar convergência. E por último, tem outra preocupação, que é o comportamento das expectativas de inflação. Quando a gente olha as projeções para os próximos anos, é curioso como em nenhum momento a inflação alcança o centro da meta de 3%. Vem recuando, é verdade, mas não o suficiente para deixar o Banco Central tranquilo. Portanto, a gente tem um quadro de boas notícias. A inflação parou de subir, mas ainda tem muitos desafios pela frente. A gente pode complementar essa análise olhando o IBV. Ele é um instrumento importante de avaliação de risco inflacionário, como eu falei no começo. Quem vai nos ajudar com isso é o Carlos. Carlão, conta a história aí. O IBV é um indicador importante para a gente olhar, principalmente nesse contexto de inflação de bens particularmente, porque é um índice que ele trabalha com o preço de venda de fato daquele veículo, né? Não só com o preço de anúncio. Então a gente está olhando para o dado real ali que está acontecendo com o preço de veículos usados. E o dado de outubro mostra uma alta de 0,35, que é moderadamente elevada. É uma aceleração em relação ao número de setembro, que tinha sido uma alta de 0,30. E se juntar com os meses anteriores aí a setembro, você vai ver que a gente vinha de números de inflação muito altos mensalmente e que nesse conjunto dos últimos 12 meses, a inflação acumulada está na casa ali de 5,70. É uma inflação acima do IPCA, acima da inflação geral, bastante acima da inflação de bens ali medida pelo IPCA. Então é um grupo que ainda reflexo, né, das condições de renda bastante favoráveis, das condições de crédito que, né, se comparadas às condições de renda são mais desfavoráveis, mas ainda assim seguem com um bom crescimento, tem impulsionado esse mercado. O resultado disso tem sido preços também em níveis maiores, mais pressionados. A gente vê também uma dispersão regional dessa alta de preços. Não é que é uma alta concentrada em um ou outro estado. O IBV tem um acompanhamento regional, é possível ver essa alta em cada região do país, e a gente vê que não está concentrada em um ou outro estado específico que está com uma atividade mais aquecida. Pelo contrário, ela é bem disseminada entre os vários estados, que mostra que é uma condição geral da economia, né? A economia como um todo ainda segue num ritmo forte, particularmente aí o mercado de veículos, e isso sustentando essa alta de preço nos últimos meses. A expectativa daqui para frente é que, assim como a atividade como um todo deva perder força, o mesmo aconteça com o mercado de carros usados, isso possa trazer algum alívio para preços mais para frente, ou alguma desaceleração mais consistente da inflação. Pessoal, obrigado por mais esse episódio. Até semana que vem. Um abraço.